microfones para a Neide fazer a nossa prece de abertura. Então vamos serenando os nossos corações, unindo os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, elevando até o alto. Primeiramente a esse mestre de amor, a esse mestre de bondade, agradecendo a ele por todos os ensinamentos que ele nos deixou, que ele continue sendo o nosso farol, o nosso guia, iluminando sempre os nossos caminhos. E vamos pedindo a esse mestre amado que nos eleve até Deus, nosso Pai e nosso Criador. E postados à frente desse Pai, nós vamos dizendo: muito obrigada, Pai, pela oportunidade bendita desta atual existência. Obrigada por tudo que o Senhor tem nos dado, até mesmo as dificuldades, Senhor, pois é através dela que nós vamos crescendo. Vamos agradecendo pela reunião desta tarde, pedindo as tuas bênçãos para o nosso irmão que fará o comentário do Evangelho da tarde, que possamos compreender, Senhor, mas que, acima de tudo, possamos colocar em prática no nosso dia a dia. Em primeiro, diante desta pandemia, conosco e com todos aqueles que nos cercam nos nossos lares. E em seguida, Senhor, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes, com todos aqueles que necessitam, Senhor, e que possamos simplesmente ser o exemplo dos ensinamentos do Mestre Jesus. Pai amado, nos abençoe nesta tarde bendita, nos fortaleça e esteja sempre conosco. Obrigada, Senhor, e graças a Deus. Bem-vindo, Moscoso. Todos aí me ouvindo? Uma boa tarde a todos, muita paz, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez, os comentários da tarde são desse livro, Palavras de Vida Eterna. São mensagens de Emmanuel, psicografada por Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. E o tema de hoje é Diante do Conformismo, a lição 131 desse livro. Diante do conformismo. É uma passagem de Paulo que diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo, Romanos 12, 2. Como nas demais lições, meus irmãos, nesta de hoje, Emmanuel nos traz um ensinamento precioso na sua carta à Igreja de Roma, na sua carta aos Romanos. E nessa carta, Paulo nos orienta sobre a maneira correta de agirmos, das nossas atitudes, frente às dificuldades e circunstâncias da vida, para entendermos a vontade de Deus. E quando Paulo cita não vos conformeis, ele quer dizer o seguinte: para não ficarmos inertes, passivos a tudo que acontece no mundo. E Emmanuel, no decorrer dessa lição, ele vai nos esclarecer sobre os conceitos de conformação e conformismo. E ainda, então, nessa mensagem de Paulo, ele diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso significa que para alcançarmos
essa transformação de renovação, é preciso renovar o nosso entendimento. Então, ele nos chama a atenção para a necessidade de renovar os nossos entendimentos. Mas como renovar? Daí a importância do estudo. Com o estudo, nós vamos renovando o nosso entendimento, e com essa melhoria, nós passamos a entender a vontade de Deus e os desígnios de Deus. Nós vamos, então, tendo uma fé raciocinada. Mas lembremos, meus irmãos, minhas irmãs, do que nos disse Jesus: conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E Emmanuel começa a lição discorrendo sobre essa passagem de Paulo, nos dizendo o seguinte: há conformação e conformismo. Conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias. Conformação é a submissão voluntária e serena às aperturas da vida. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. Muito bem, meus irmãos. Emmanuel nos coloca aí dois conceitos de atitudes ou comportamentos: a conformação e o conformismo. O conformismo é o sistema de ajustar-se alguém a todas as circunstâncias, diz Emmanuel. Mas vejam bem, o prefixo sufismo, o sufixo ismo, ele sempre indica negativismo. Entendeu? Então, conformismo é uma ação passiva. É apenas contemplativa. A pessoa confia em Deus, ora, mas só pensa em Deus. Não faz mal a ninguém, mas não faz o bem também. Ele não faz nada para o próximo. E lá no Livro dos Espíritos, na questão 657, Kardec pergunta ao Espírito da Verdade se quem não faz o mal e não faz o bem tem algum mérito. Ele disse que não, tem mérito alguém, porque ele não faz o mal, mas também não faz o bem. Então, não tem esse mérito aos olhos de Deus. Olha um exemplo de pessoa conformista. Alguém está doente ou passando necessidade e a pessoa diz: isso deve ser uma provação. Nós já escutamos muito disso. Isso deve ser uma provação que ele está passando. Deus sabe o que faz. Mas ele mesmo não move uma palha para ajudar, nem com uma prece, nem com uma ajuda material, nem com uma ajuda moral. E nós vamos ver a seguir diversos casos citados por Emmanuel como atitudes conformistas. Mas antes, Emmanuel também nos diz que conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Ou seja, quem é conformado, a conformação aceita as dificuldades, mas conscientemente, ou seja, por entendê-la, mas não é passiva, é ativa. Por isso, conformação também pode ser entendida como resignação ou aceitação. Resignação
é a atitude ativa e consciente em frente às dificuldades. Quer dizer, a pessoa enfrenta as dificuldades sem reclamar, mas não se acomoda. Ela age para vencer as dificuldades, ela aceita a dor, mas não como um castigo, como um corretivo de erros do passado. E vejam bem, o Espiritismo nos ensina a aceitar a realidade para superá-la e vencê-la. E aí, continua Emmanuel na lição a nos dizer o seguinte. E agora ele fala sobre o conceito de conformista, quais as características de um conformista. E ele diz o seguinte: os conformistas, porém, adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Confessam respeito ao Cristo, mas não hesitam no desacato aos ensinamentos dele quando se trata de preservar o conforto material excessivo em que se amolecem. Dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. No entanto, esposam qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreçam o interesse individual. Adotam exterior irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Distinguem-se na rua pela cortesia e pelas frases ponderosas e andam em casa destemperados e agressivos à maneira de furacões pensantes. Muito bem, meus irmãos. Então, nós vimos aí que Emmanuel fala dos conformistas, ressaltando as suas características, ou seja, eles adaptam as convenções e ilusões da sociedade em benefício de si próprios. Acreditam em Deus. Eles acreditam em Deus, mas dizem, mas todo mundo faz isso, por que eu não posso fazer? É normal, todo mundo faz. Embora acreditem em Deus, eles alegam isso, em interesse próprio. Eles falam e aceitam que Jesus é o caminho, a verdade e vida, mas agem de acordo com a maioria para quê? Para proteger os seus interesses. Então, né, eles acreditam que Jesus é caminho, mas nessa hora falou o quê? Então, nós lembramos aqui daquela passagem em que Jesus pede àquele jovem, vá à venda tudo e me siga. Então, ele achou difícil se desvencilhar de tudo que ele tinha. É o que está aqui. Acredita que Jesus é o caminho, mas na hora que vai ferir os seus interesses, eles pulam fora e ficam com a maioria. E ainda mais, os conformistas, nos tempos religiosos, eles agem como santos. São todos santinhos. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, tem aquela voz macia, falam com tanto amor, com tanto carinho, mas o seu comportamento com o próximo, lá fora do templo, é horrível. É horrível. Na rua, eles são verdadeiros gentlemen, são educados, cortês, cumprimentam todo mundo. Oh, meu amor, minha querida, meu querido,
Que saudade eu estou de você. E nesse tempo, que saudade de te ver, de te abraçar. Mas quando chega em casa, é um verdadeiro tirano. É um verdadeiro tirano. Não respeita ninguém. Pisa em todo mundo. Esses são os conformistas, conformados com as coisas do mundo, mas não agem, não são ativos no bem. Esses são os conformistas, segundo Emmanuel. E aí, Emmanuel vai encerrando a lição, nos dizendo o seguinte: entendamos desse modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com eles, certos de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Então, meus irmãos, vejam bem, Emmanuel encerra nos conclamando ao entendimento desses apontamentos do apóstolo Paulo, no sentido de aprendermos a suportar os erros do mundo com paciência, mas sem concordar com eles, sem acharmos que é normal. Ah, a coisa é assim mesmo. Então, sem nos acomodarmos, sem concordarmos com essas coisas, agirmos no bem para modificarmos isso. E através dessa ação nossa, interior, nós mudando, nós automaticamente vamos mudando ao nosso redor e vamos mudando o entendimento do mundo para a felicidade geral. Então, nós devemos nos manter fiéis aos preceitos evangélicos e não modificá-los ou tentar modificá-los para fazermos coisas erradas. Exemplo, está lá no Evangelho o seguinte, que não é o que entra pela boca que faz mal, mas o que sai, né, Irineide? Quantas vezes nós ouvimos isso, né? Em muitas festas, não é o que entra pela boca que faz mal, mas o que sai. E com isso, nós tentamos justificar, incentivar a bebida, dizendo, se está lá no Evangelho, que o que entra pela boca e que não faz mal, bebamos. E não é nada disso. Nós não estamos sendo fiel ao Evangelho. Ou melhor, não estamos tendo o devido entendimento desses ensinamentos evangélicos ou desse ensinamento evangélico específico aqui que estamos citando, que é o que entra pela boca, não faz mal, mas o que sai. Por quê? É uma falta de entendimento e nós divulgamos errado, nós incentivamos não sendo fiel ao entendimento real do ensinamento de Jesus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essa fidelidade evangélica é importante para nós renovarmos nosso entendimento e, com isso, ter nosso próprio entendimento e não o entendimento da maioria, salvo o entendimento correto, bom. Não vamos também ser radicais. Se a maioria está pensando bem, vamos entender o que ela entendeu. Se não, vamos nós procurar entendermos e seguirmos o nosso próprio entendimento. Portanto, segundo Emmanuel, para alcançarmos a nossa felicidade, é preciso
seguimos essas orientações de Paulo, essas orientações básicas de Paulo, para compreendermos os desígnios de Deus. Então, esses eram os nossos comentários, o nosso entendimento sobre essa mensagem de Paulo e sobre essa lição tão explicativa que não tinha nada quase para a gente explicar, mas de entendermos essa lição de Emmanuel. Esse era o nosso comentário da tarde. Fiquem todos na paz e na alegria que vem de Jesus. Muito bom, Moscoso, muito obrigada. E aí nós vamos envolver aí a Nani, para que ela possa fazer as nossas vibrações finais. Obrigado, Jô, obrigado, Moscoso. E a gente vem numa sequência bem legal desse livro, né? Desculpismo, Fonte do Bem, Luz da Verdade, Bem agora atual. Conformismo. Nossa Senhora. Ou a gente sai da pandemia, ou a gente não sai. Eu acho que Emmanuel está Nossa, carregando a gente. parece que ele escreveu para a gente ler nessa época mesmo, né? Exatamente. Parece que ele falou, ó, vou escrever, vou ditar esse livro que eles vão ter que ler nesta época, porque Vai lá cada se saber, cada semana é... Antes de iniciarmos, estávamos conversando, eu e a Jô, falando exatamente isso que você falou agora. Você retificou o que nós estávamos falando. Nossa, Ratificou, né? até arrepia Retificou, não, só de pensar a ratificou. sequência que está vindo, né? Você ratificou. Muito interessante. Então, vamos elevar nosso pensamento ao alto. Mais uma vez, agradecer ao Pai, ao nosso Mestre Jesus, a todos os mentores, por essa nossa reunião edificante, por esta reunião gostosa, esclarecedora, que tantos ensinamentos bons nos trouxe. Vamos também agradecer a todos os mentores da nossa casinha, do nosso Centro Espírita Natalício de Jesus, por todas as vibrações de paz e de amor e por tanto cuidado que tem conosco. E essa gratidão nós vamos transformando em luzes, em vibrações de amor, de fé, de esperança, de conforto. E vamos levar em todo o nosso planeta, onde houver um irmão passando por alguma dor, alguma aflição, seja ela física, moral, espiritual, que ele receba, Pai, a nossa vibração de amor. Vamos vibrar por todos os chefes de nações, chefes de todas as nações, para que estes cultivem em suas nações a paz, a esperança, a fraternidade e a solidariedade. Vamos vibrar para os dirigentes do nosso país, para que eles olhem para a sua nação com um olhar de humanidade, de amor, de fraternidade. Vamos vibrar pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa vizinhança, pelo nosso lar. Que todos sejam abençoados por essas luzes salutares. Vamos vibrar por todos os nomes que constam no nosso caderninho de intenções. Que todos recebam essas vibrações. E a todos os caderninhos ou caixinhas de todos os templos religiosos, sejam eles quais forem, que todos recebam nossa vibração de amor. Vamos vibrar por todos os enfermos, seja da Covid ou de outras doenças, que nós temos muitas outras doenças também. Que
todos, através da equipe de Bezerra de Menezes, recebam o bálsamo, este bálsamo de paz, de esperança, de conforto, para que possam seguir adiante e saírem vitoriosos. Vamos também vibrar por nós, para que mantenhamos sempre o bom ânimo e a boa vontade, para que possamos sempre estar de mãos estendidas ao nosso próximo, pois quando estendemos a mão ao nosso próximo, nós estamos estendendo a nós mesmos. Vamos vibrar por todos os templos religiosos para que levem a seus fiéis sempre uma palavra de consolo e de conforto, e que a paz reine em todos os universos. Vamos vibrar por toda a equipe que está trabalhando no combate a esta pandemia, seja ela médica, seja ela científica, seja ela política, e pelo povo, para que todos juntos consigam achar a amenização dessa pandemia. E assim, Pai, agradecidos que estamos, com o coração banhado de amor, nós dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja, Pai, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre, Senhor. Perdoe as nossas dívidas, na mesma medida que perdoamos os nossos devedores. E não nos permita cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. Pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada, povo lindo.